Hoje o Entrevista recebe essa mulher que decidiu ir além do consultório. Além da dermatologia, ela escolheu cuidar de pessoas. Ela acredita que um sorriso pode mudar vidas. À frente do projeto Por um Sorriso, ela transforma todo o seu conhecimento em ação social, levando saúde, humanidade, autoestima e dignidade para aqueles que muitas vezes não são vistos. Nossa conversa será muito além da medicina. Vamos falar do impacto que uma pessoa pode gerar quando escolhe servir. Meu nome é Mariane, sou médica em São Paulo, estive aqui na 10ª Missão África. Eu ainda não consigo mensurar o tanto que isso mudou a minha vida, mas com certeza mudou muito meu coração e a minha cabeça. E eu acho que todo ser humano, todo médico, todo mundo devia vir experimentar um pouquinho disso aqui. Minha amiga, colega de profissão, afilhada, doutora Maroca, bem-vinda. Eba, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vamos falar de medicina social. Vamos lá, para começar, me conta um pouquinho a Maroca sem o jaleco. O que as pessoas não sabem que seria legal saber, como que é? Não acho nem que não saibam, né? Mas acho que eu sem jaleco hoje se resume muito à maternidade. Mas também eu sem o jaleco não sei se existe muito, porque a medicina é uma coisa que existe na minha vida desde sempre. Meu pai é médico, sou de uma família de médicos, todo mundo assim, tenho 20 e poucos primos médicos e a medicina sempre esteve presente na minha vida e faz parte hoje de quem a gente é, né? Sim. Desde criança nasceu praticamente sabendo que queria medicina. Eu sempre quis medicina, Binho, eu nunca pensei em outra profissão, não. Eu transitei pelas especialidades, eu entrei em medicina pensando que ia fazer pediatria, acabei não me encontrando dentro da pediatria quando vi pacientes graves, tal, perdi um pouco assim do brilho e me encantei pela dermatologia, gosto muito de doença de pele, então assim, eu entrei na dermato apaixonada pelas cracas e berebas, assim. E aí dentro da dermato, depois, né, que a gente faz a dermato aqui no Brasil, eu fiz uma pós-graduação, então era bastante estética. Acabei entrando um pouco numa crise aí pessoal de putz, estudei pra caramba, medicina que a gente rala pra caramba para entrar, os anos de estudo e tal, e escolhi uma área pelas doenças e acabei parando, fazendo muita estética, assim, então isso me gerou um pouco uma crise, e foi daí que veio a minha entrada na medicina social. E, então, vamos falar um pouquinho disso. Quando que foi, que momento que apareceu, que surgiu esse projeto social? Quando eu acabei a dermato após, eu consegui um estágio fora do Brasil, fui para Espanha, fiquei quase 6 meses em Madrid, num baita hospital, baita referência, foi uma experiência incrível. E eu já tinha acabado a pós, e lá são 5 anos de residência, né? E aqui eu tinha feito 3. Então eles me colocaram para rodar junto com as meninas do 3º ano. Falaram, até você fez 3 anos, tal, foi a equivalência que eles encontraram, tinha uma lá que falava português, tal, me botaram com ela. Nessas eu me senti muito inferior a elas. Elas que ainda teriam mais 2 anos pela frente, sabiam muito mais De do conhecimento que você sentia de mesmo? conhecimento de doença mesmo, de patologia. E aí eu comecei a pôr em dúvida o meu conhecimento e a minha formação. Eu achei que eu não estava tão completa. Lá a dermatologia dermatologia e doenças venéreas, basicamente doenças, assim, não tem nada de estética. E aqui, dos meus 3 anos, 1 ano foi só estética, e os outros 2 tinha doença, mas não com tanto afinco quanto eles tinham lá. E aí eu voltei para cá achando que eu não sabia nada. Eu falei, como é que eu vou tocar meu consultório se surgir aqui uma doença de pele e eu me anunciando como dermatologista, talvez não saiba tratar. Fiquei num conflito gigantesco, resolvi prestar prova de novo, enfim, estava fazendo 30 anos, achei que a minha vida estaria em outro patamar, e eu estava solteira, em dúvida da minha profissão, estava bem perdidona assim mesmo. E aí, conversando com umas amigas tal, eu percebi que eu precisava ir para algum lugar que me valorizasse dentro da minha profissão. Então eu falei, eu preciso sair daqui desse lugar onde eu estou achando que eu não sei nada
e ir para algum lugar que eu me sinta, que eu estou fazendo alguma coisa por alguém. E aí comecei a pesquisar na internet, tá, no Instagram, eu achei a ONG Missão África, que é uma ONG de Uberlândia, que foi criada por uma pediatra maravilhosa, que é a doutora Juliana. E aí entrei no site deles, isso era fevereiro, março, e vi que ia ter uma expedição para a África, para Moçambique, dali a um mês e pouco. Tinha já até encerrado as inscrições, mas tinha lá o formulário, eu falei, vou preencher, numa próxima, quem sabe eles me chamam, e segui a busca, procurando outra coisa. Mas passou 2 dias, a Ju, que é a pediatra que fundou a ONG, me ligou. Ela falou, eu vi que você se inscreveu agora, a gente já está com o time fechado, que vai, mas eu tenho um caso lá, que é de uma menininha com uma doença dermatológica, que eu preciso muito de um dermatologista para cuidar. Na hora que ela me falou isso, eu até falei, não, mas eu fiz pós, eu não tinha título ainda, eu achando que eu não sabia nada. Uma autoestima um pouco mais baixa. Meio perdidona, eu falei, então, não sei e tal. Ela falou, se você falar que você está dentro, eu quero alguém que esteja disposto a ir e tentar ajudar, porque eu já estou há 1 ano e meio tentando tratar dela e não consegui. Então, se eu conseguir mais alguém que queira tentar, tamo junto. Eu falei, então eu vou, tô pronta. Ela falou, tá, você precisa me falar agora, tal, por causa de visto. Eu falei, não, tá bom, bora. E aí resolvi ir. E chegando, aí eu vou separar em 2 partes, tá bom? O impacto do país, da cidade, do local que vocês ficaram, e a estrutura, como que funciona essa estrutura que é levada para lá. Assim, eles te preparam bem sobre o impacto, né? Então, a gente foi conversando quando você fecha que você vai, existe todo um preparatório para a viagem, até uma ajuda, porque não é assim, eu sou voluntária, vou aparecer lá no dia da viagem. Não é, tem todo as suas malas você cede, porque tem que ir equipamento, então você vai com uma bagagem de mão. E naquela época a gente não pagava pela bagagem, né, que você levava, você tinha direito a 2 malas, tal, então essas malas todas eram dedicadas à ONG e você ajudava a ONG a preparar todas essas malas. E aí a gente fazia encontros para arrecadar medicação, para separar as doações, que vai, que não vai, se vai levar livros, se não vai, enfim. E aí nesses encontros até vinha viagem, já tinha tido gente que já tinha ido, então já rolou uma troca, então eu já imaginava o que eu ia encontrar, né? Mas uma coisa é você imaginar, outra coisa é você chegar, assim, a região que a Missão África atua, chama Dondo, a cidade, e é uma das regiões mais pobres do mundo, assim, então é pobreza mesmo, é bem impactante, mas quando você está lá, essa ficha não cai. Cai em alguns momentos, alguns atendimentos que você faz, dá uma balançada e tal, mas a ficha cai mesmo quando você volta. Sim. Que aí você... É muito choque, né? Que aí você começa... Pelo menos para mim foi assim, né? Não sei se isso seria para todo mundo. Mas... porque quando a gente fala de pobreza, muitas vezes, assim... claro, temos alguns lugares no Brasil, assim, que deve ter uma pobreza extrema, tudo... Só que é o que a gente conversou já em outros momentos, né? É a pobreza de não ter água, de não ter... Não é um extremo, é a miséria de fato, né? A gente tem diversas histórias, tá? Mas agora, a gente falou disso, veio uma na minha cabeça, tipo... Eu tratei uma criancinha que estava com pneumonia e tinha lá o antibiótico, aqueles antibióticos que você que também é pai sabe como é, que é tipo, framboesa e tal. Aí expliquei para a mãe, você vai pegar aqui na seringuinha, 5 ml, vai dar de manhã e à noite, tal, são 7 dias. Passou 2, 3 dias, ela chegou lá, acabou o antibiótico. Eu falei, não, mas eu te deixei já o suficiente, tal. Ela falou que eu não tinha o que comer e o mais velho queria também tomar o antibiótico, porque era o que tinha para oferecer de comida. Então, assim, não é pobreza, além muito disso, mais profundo. muito isso. Então, assim, é você entregar uma dipirona, um remédio, um anti-inflamatório, um remédio para pressão e o paciente não ter água para engolir aquele remédio. Então, é uma coisa de louco, assim. E nesse momento estar lá, assim, como que levar para um lado disso aí, não te impactar no momento, porque ali você tem que, não pode ser tão impactante para você, por mais que por dentro está sendo muito impactante, como que foi lidar com isso, sabe? Binho,
eu parei de achar que a gente não precisa mostrar que é impactante. É impactante. Sim. A mulher me falou isso, eu comecei a chorar na hora. Você vai lá, pega mais 10 frascos de remédio, se é o docinho que ela tem, vai ser esse, se você pode dar, você dá. Então, assim, eu não acho que a gente tem que fingir que não está sendo impactante. Eu acho que... E a gente não vai saber lidar. Você nunca vai estar preparado para as coisas que você vai ouvir. Eu acho que o que pega é o que você vai fazer com isso a partir dali, entendeu? Então, é muito impactante, mas é muito transformador, porque muda tudo. O que você... Todos os seus valores na sua volta mudam, entendeu? Então, assim, a Missão África, para mim, mudou totalmente o curso da minha vida como médica. Eu acho que eu estava nessa busca, porque eu realmente não estava me encontrando 100% na estética, embora eu ame fazer estética. Hoje, meu consultório, 85% dos meus atendimentos são de medicina estética, e eu adoro, mas foi muito transformador, me sentir humana, assim, e sentir que você está ajudando e também ser muito ajudado, porque é isso, me ajudou muito também a me encontrar na minha carreira e na minha vida e tudo mais. Algo dos dois lados, né? Como que você está enxergando a situação, tudo, e o que você sente deles, assim? Porque, assim, é um momento que talvez vocês estão ali, só que isso aí dura, sei lá, 5 dias, uma semana, não sei quanto tempo você está lá, que vocês levam talvez um auxílio que eles não sabem quando vão ter de novo. Assim, a Missão África hoje, hoje na época também já tinham, eles têm uma estrutura montada lá, uma base montada. Então eles mantêm uma escola, eles mantêm, existe um espaço físico que é da Missão África lá em Dondo, em Moçambique. Então eles já sabem, eles já têm aquela referência. Na época que eu fui, a Ju fazia 2 viagens ao ano. Hoje já são 4 viagens por ano. Então eles sabem que de tempos em tempos eles vão ter aquele atendimento. Aquelas crianças da região, elas frequentam uma escola pela Missão África. A Ju e todo mundo da Missão África, eu estou citando a Ju, mas todo mundo que está ali trabalhando, eles tiveram a visão de que só ficar levando o médico para fazer atendimento e volta, e leva médico e volta, você se sente secando gelo, né? Sim. Você trata a pneumonia e vem embora, daqui 2 semanas o menino pega a pneumonia e ele morre, né? Então, ela viu que isso estava acontecendo, essa sensação de enxugar gelo. E aí, hoje, as ações, elas não são mais só ações de atendimento médico. Existe ainda a ação de atendimento médico, existe a ação de atendimento odontológico, existe a ação que é 100% voltada para a educação, e aí ela vai levar professores e tentar fazer uma capacitação de quem está lá. Então, é isso que eu ia perguntar, por exemplo, assim, isso aí é alguma estrutura daqui levada para lá. Sim. E como que é de lá para... Existe a ação que ela leva, que foi muito legal isso, eu fiz parte desse momento e foi incrível, que é pegar os médicos daqui que querem ir, quando você chegar lá, ela leva a gente na faculdade de medicina. E aí a gente faz uma capacitação para os alunos de medicina da região, porque eles que vão ficar lá. Sim. Então ela fez a TLS para o pessoal que está lá, para saber fazer atendimento. A TLS, para quem não sabe, né, aquele atendimento ao trauma, o ACLS, que é o do cardiológico, capacitação, ela que é neonato, ela fez capacitação atendimento dos recém-nascidos. Então, parou de ser só a gente vai lá, atende e volta, para ser a gente vai lá, ensina, cria raízes. Ela montou uma horta enorme para eles manterem uma colheita. Então, assim, e o negócio começar a girar e você vê que a melhora fica. Então, quando ela volta, a ação aconteceu. Ela vem para o Brasil. Quando eles voltam, o lugar está um pouco melhor. As coisas estão acontecendo. E claro que a gente ainda está falando em muita pobreza, mas trabalhar com quem está lá e com quem está ficando lá é muito importante para você manter o bem que você está levando de vez em quando, né? Então isso é muito legal. Eu não pude ir mais
recentemente e tal, mas eu sei como as coisas têm acontecido lá, e é muito legal. Na pandemia até, ela fez, que foi 10, ela pegou a faculdade de medicina lá também, eles também tiveram pandemia, né, claro, e aí virou virtual, e aí ela aproveitou que eles estavam no Mood virtual e pediu para os médicos daqui darem aula para o pessoal de lá, para conseguir capacitar ainda mais. Então, eu dei aula para os estudantes de medicina do 5º e 6º ano. Então, isso foi muito legal, porque aí são pessoas que estão se formando e que vão ficar por lá, né? São de lá. São eles que vão manter o hospital e a estrutura e os atendimentos de lá. Então, isso é incrível, que aí você consegue ver a melhora mais a longo prazo, né? E não só a curto prazo. E quando que surgiu Por um Sorriso? Então, lá nessa minha primeira missão em Moçambique, tinham 2 dentistas que a gente ficou muito amigo, que é o Felipe e a Marina. E quando a gente voltou para o Brasil, o Fê me ligou. Teve aquele caso, né, que a Ju tinha falado que tinha uma criancinha que seria do atendimento dermatológico, e de fato a gente conseguiu ajudar essa menina, que foi incrível. E aí, no dia que a gente teve a foto dela com melhora e tal, o Fê me ligou e falou: meu, você é foda, tal, e eu quero você, eu tô montando uma ONG com a Marina, vai ser a mesma pegada da Missão África, nosso propósito é esse, é levar atendimento para lugar de difícil acesso, mas a gente quer fazer isso no Brasil, e eu quero que você toque a parte médica. Aí eu achei incrível, porque quando você volta, você tá mergulhado nesse mundo, né? E eu falei, tô dentro, não quero mais saber. E aí a gente começou a fazer reuniões e começou a ideia da Por um Sorriso, assim. Eles já tinham a ideia formada, eles já tinham feito assistência bucal em algumas escolas, aqui em São Paulo mesmo, tal. E aí a gente sentou para fazer o negócio vingar mesmo. O Fê já era um cara que tinha bastante visibilidade no Instagram, e isso trouxe mais gente querendo ajudar. Então a gente teve contato com uma ONG do Nordeste que fazia atendimentos no sertão, e aí nossa primeira ação foi em agosto desse mesmo ano, que foi em 2016, que a gente foi para uma cidade do sertão do Nordeste do país para levar atendimento. Então aí já foi uma equipe então, médica, a parte médica, a parte odontológica. E a parte odontológica. E aí, então, foi assim, começamos assim. E aí, dali, a gente fazia assim... 10 anos já, né? Tem 10 anos, a Por um Sorriso. E aí começamos a fazer ação, assim, era uma ação a cada 2, 3 meses. Eu fechava o consultório e ia, porque eu ainda não tinha um banco de voluntários, nada, então toda ação a gente tinha que ir, né? Ia convocando os amigos, os calouros, dava um jeito para ter mais gente comigo. Pra gente... E o Por um Sorriso também fez ações fora do Brasil? A Por um Sorriso, a gente faz parcerias com outras ONGs que têm o atendimento fora do Brasil. Então, tem a Rai África, que é uma outra ONG que faz atendimento no Quênia, e aí a gente leva o atendimento odontológico e pediátrico, que eles têm também, eles mantêm uma escola no Quênia, é bem legal também essa ONG, e ele continua fazendo a parte odontológica da Missão África, ainda é feita pela Por um Sorriso. Então, fora do Brasil foram essas duas. E me fala um negócio agora, eu sei que é difícil, tá? Mas qual que foi talvez o obrigado, assim, mais marcante para você? Eu acho que nem teve o obrigado, sim, mas nem precisa ter. Mas de longe, a mais marcante foi a Inês, que é essa menininha da África. Que foi da primeira missão, que foi talvez o start do... E, assim, a história dela é incrível. Ela tinha uma doença de pele bem importante, assim, que deixa crostas no corpo inteiro. E ela tinha quantos anos, né? Na época, devia ter uns 12, 13 anos. Tá. E as lesões todas contaminadas, então tinha um cheiro horrível, ficava pousando mosca por conta das infecções. Ela ficava... ela tinha um lencinho na mão que ela ficava fazendo assim o dia inteiro para espantar as moscas, e muitas lesões. Na África tem muito disso, deles acharem que a pessoa é bruxo. Sim. Ou
Porque tem um choque também de cultural e... E aí ela foi proibida de frequentar a escola, foi meio renegada pela família, ela tinha um irmão e tal, mas não era bem cuidada, era mais como se fosse uma funcionária da família ali. Extrema pobreza, e aí a gente conseguiu, como eu tinha levado, né, a Ju já tinha me falado isso, que talvez tivesse alguma coisa dermatológica, eu pus na minha mala materialzinho para fazer biópsia, eu falei, vai que precise. Aí chegamos lá, o pessoal do odonto tinha as coisas de anestesia e tal, porque eu nem tinha pensado em tudo, e aí a gente fez a biópsia dela, trouxe para o Brasil, laudei com a minha professora aqui em São Paulo, e a gente não chegou num diagnóstico conclusivo para ela, porque a lesão era muito mexida, enfim, eu trouxe 3 pedaços para fazer a biópsia, mas deu para a gente ter uma noção do grupo de doenças que ela poderia pertencer. E aí, a partir disso, comecei a tratar ela, então a gente enviava as medicações, e como eu tinha ido na faculdade de medicina, eu tinha pegado um contato de um dermatologista dentro do hospital, e aí eu me mantive em contato com ele. Quando saiu a biópsia, eu mandei para ele, e eu mandava a medicação, a gente ia trocando um pouco de ideia e tal, e aí a gente conseguiu conduzir junto o caso dela, junto com todo mundo da Missão África, e aí ela resolveu super bem, zerou, não tem mais nada, voltou a frequentar a escola. Depois a gente fez uma campanha para construir uma casinha para ela, porque muito tinha com contaminação. Sim. Ela não morava perto de fonte de água, então ela ficava dias sem tomar banho, e isso piorava muito o prognóstico, então a gente conseguiu botar ela numa casinha que tivesse fonte de água, tudo, e resolvemos. Ela é hoje uma pessoa normal. E você tem contato até hoje? Sem lesões nenhuma. Eu tive por um tempo, mas manter esses contatos também é um pouco delicado, porque eles criam uma esperança de adoção e tudo. Entendi. É um pouco mais complexo. Então, assim, quando eles vão, eu ligo, converso por vídeo, tal. Eu nunca mais fui, assim, esses últimos anos, mãe, filho, enfim, gravidez, acabei não indo mais. Mas eu tenho muita vontade de vê-la. Ela se tornou... ela ajuda a ONG lá hoje em dia, chegou a trabalhar para a ONG e tal, então ainda temos contato, sei como ela tá super bem, e me marcou muito que depois de um tempo que ela já estava curada, ela ficou com um vício na mão, de ficar batendo assim, sem nada na mão. Às vezes você conversava com ela, ela fazia o movimento para espantar a mosca, mesmo não tendo mais mosca pousando nela, sabe? Hoje eu acho que não deve ter mais vício, mas enfim, eu lembro que isso me impactou muito. E foi incrível, assim, porque essa é uma menina que de fato mudou a vida. Assim, ela teria um prognóstico péssimo pelo choque cultural e tal, e hoje, graças a Deus, está super bem, enfim. Então essa com certeza foi a que mais me marcou, e mais me marcou também não só pela transformação que eu causei nela, mas pela transformação que ela trouxe para mim, porque é aquilo, né? Eu estava naquele momento de extrema fragilidade e me sentindo super incapacitada como dermatologista, e de lá, quando eu examinei ela, eu liguei para muita gente. Eu falei, nossa, tem meu professor, aquele cara que é pica, vou ligar, mandar mensagem. E no fim, as pessoas falavam, teve um que eu lembro que eu achei que o cara fosse super manjar, tal, que fosse me ajudar. A resposta dele foi tipo, putz, mas essa menina tá na África, você não vai conseguir cuidar, tem um monte de gente aqui pra você cuidar, volta pra cá que a gente cuida de gente aqui. E então, assim, no fim, como que eu fiz para ajudar ela? Eu não era um gênio, mas eu sentei com as minhas amigas que estavam online, eu falava, gente, abre o livro aí, vê não sei o quê, saiu assim a biópsia dela, vamos ler no livro, joga no Google. Eu não precisei ser um gênio para tratar ela. Vontade, você quis ajudar. A gente se uniu, as pessoas que queriam fazer isso acontecer, e a gente fez acontecer com o que eu tinha de conhecimento. Então, para mim foi muito transformador, porque eu consegui ver que para você ser uma médica boa, você não precisa ter todo o conhecimento do mundo. Você precisa ser um médico humano e que você queira tratar aquela pessoa. Porque a informação, você não precisa estar aqui.
Você precisa querer buscar ela no livro, ou na internet, ou hoje em dia no ChatGPT, né? Tá mais fácil ainda. Sim. Mas você querer fazer essa busca e ajudar a pessoa é o que te transforma. Então, assim, para mim isso foi, de longe, ela foi a que mais me impactou, porque ela me trouxe de volta o amor por fazer Por a ajudar. dermatologia. E vamos lá, e hoje? Como que você faz para conciliar a Maroca médica, a Maroca mãe de família, e sem perder muito essa essência? Não, eu sei que você se afastou um Eu não vou pouco, mentir, é isso que eu ia falar. Eu não mas... consegui, né? Eu queria muito conseguir conciliar tudo, mas Você até chegou a fazer uma com eu o fiz. Chan, né, com o Não, Alexandre. sem ter filhos, Sim. eu continuei fazendo. Na pandemia a gente fez em São Paulo mesmo, fomos em algumas regiões que precisavam. Isso não tem problema nenhum, mas agora, hoje em dia, na minha vida, parar para ir viajar e voltar, eu ainda não consegui ter essa volta. Eu tô com 2 filhos pequenos, então a Rafinha tá com 9 meses ainda, mas eu pretendo voltar esse ano. Você gostaria de... Quero voltar, eu tenho bastante contato com o pessoal ainda, estou nos grupos, então já tenho as datas, já tenho data que eu quero, que eu ainda não tenho certeza, mas esse ano tem prevista pela Por um Sorriso 18 ações, então tem bastante opção. E a Por um Sorriso, que são ações no Brasil, são ações mais curtas, 5, 7 dias, que eu consigo hoje me organizar para ir, então eu pretendo voltar sim, mas falar que a gente consegue equilibrar tudo, não consegue, infelizmente. Se você pudesse, assim, mudar alguma coisa de como a gente enxerga um pouco a saúde, aquilo que a gente aprende na faculdade, para tratar a saúde, você mudaria o que, assim, na nossa forma de tratar? Hoje a gente trata muito doença, né? Se bem que ultimamente a gente vem mudando um pouco, né? Tentando prevenir muito mais, aquele tipo de coisa. Mas tem algo que você pensaria em mudar, talvez, ou na sua formação, ou na forma que você enxerga? Você já se formando hoje só com a cabeça de tudo que você já viveu. Eu acho que garantir o acesso básico a esses itens fundamentais, água encanada, essas coisas, deveria também passar pelo médico, sabe? Essa importância, a gente tem que entender isso. E isso da gente botar a humanidade no nosso atendimento, assim, eu acho que a geração que está vindo, eu não sei o quanto de fato eles enxergam isso. Então, eu pegaria ali um pouco. Eu Sim. faria toda a faculdade de medicina ter que ter um acesso a um atendimento numa região remota para enxergar outras realidades diferentes das nossas. Ainda mais hoje que a gente tem muita faculdade de medicina particular, são faculdades extremamente caras, então os alunos são pessoas de outra realidade, né? Então eu forçaria essa galera aí a ir atender em região remota, sim. E agora, só para a gente finalizar, Maroca médica, gostaria de ser lembrada como, assim? Eu acho que eu estou construindo o meu caminho dentro do que eu quero ser lembrada, assim, eu consigo trazer para o meu consultório, para o meu dia a dia, exatamente essa pessoa que eu me tornei, assim, e a gente é o misto de todas as experiências vividas, então eu trago comigo muito do hospital de primeiro mundo que eu frequentei em Madrid, trago comigo tudo que eu tenho da estética e a bagagem que meu pai me traz pela cirurgia plástica e todo esse conhecimento que eu tenho, que eu adoro, fazer minha estética, fazer um botox, cuidar de uma ruga, que eu acho que não tem problema nenhum, mas claro que eu trago comigo tudo que eu vivi no mundo social, assim, né, esse valor pro gole de água que você dá. Então, é isso que eu quero trazer para o meu dia a dia e para minha vida e passar para os meus filhos, valorizar tudo que a gente tem, né. Muito obrigado, Maroca, obrigado aí por compartilhar suas histórias com a gente. Quer deixar alguma mensagem, quer falar alguma coisa? Eu acho que às vezes as pessoas não sabem como ajudar, né. Então eu vou falar em nome da Por um Sorriso e da Missão África, que foram as ONGs que eu tive mais contato, mas tem milhares por aí, basta querer ir atrás. A Por um Sorriso hoje faz ações mensais praticamente. A gente tem o Sorriso Solidário, que é uma forma de ajudar, está lá no site. Inclusive para quem quiser ir viajar com a ONG, tem vaga para tudo que é jeito,
Às vezes, para você ajudar a gente a formar fila, tem vaga. Então, você não precisa ser dentista, você não precisa ser médico para ir viajar com a gente. Basta querer. Então, a Por um Sorriso tem o Instagram deles, que é Por um Sorriso, o 1 é numeral. Então, quem quiser entrar lá para se informar. A Missão África, esse ano está, então, com 4 viagens, como eu disse. E também tem todas as informações lá no Instagram deles. E é isso. Quem quiser ajudar, tem milhares de formas. Dá para comprar camiseta, dá para fazer parte apadrinhar uma criança lá na África, e dá para ir viajar com a gente, que é demais, é o mais gostoso, e tenho certeza que vai ser transformador para quem tiver interesse em ir. Obrigado e parabéns, viu? Muito legal. Quando que você vai, hein, Binho? Preciso mesmo, a gente tá... Vamos. Esse aqui é um presente que a gente dá para nossos convidados, tá bom? É de uns parceiros nossos, tá? Que são lá de Ribeirão do PB Arts. E vou abrir aqui pra gente. Ai, que legal! Que demais! Amei, Binho. Que bom que você gostou. Vem aí para não estragar. Muito obrigado, viu? Prazerzão estar aqui. Amei.